Eu queria voltar ao tema que ontem foi centro da minha manifestação nesta tribuna, porque hoje, conforme está escrito aqui no quadro Síntese da Ordem do Dia, que é o nosso trabalho, a sessão deliberativa, o primeiro item da pauta, senador, precisamente é o ofício 70/2017, encaminha ao Senado Federal decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, proferida na sessão realizada no dia 26 de setembro de 2017, nos autos de uma ação cautelar número 4.327. A autoria é o Supremo Tribunal Federal e a síntese desta matéria. Trata-se da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, proferida na sessão realizada nessa data, de 26 de setembro, nos autos do julgamento de agravo da ação cautelar número 4.327, que determinou a suspensão das funções parlamentares do senador Aécio Neves. Nós estamos, neste momento preciso, senador, no painel, registrando 45 senadores. Este é um quórum suficiente para fazer uma votação da relevância histórica que temos agora. E não cabe aqui, neste plenário, que não é um tribunal jurídico, é um tribunal político, ou um julgamento político de nossa parte, a fazer apreciações sobre as manifestações do Supremo. Podemos contestar, podemos não concordar, mas temos que acatar as decisões da Suprema Corte do país, determina assim o rito constitucional, determina assim também todo o regime democrático. Eu, por exemplo, acho que não precisava o ministro Alexandre de Moraes dizer que o voto vai ser secreto, porque acho que não está previsto no dispositivo constitucional o voto aberto para qualquer, o que só está previsto na Constituição quando é voto fechado. De qualquer maneira, assim como o plenário deliberou em relação à cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral, que nós tivemos que, em 24 horas, nos manifestarmos por autorizar ou não a manutenção da decisão do Supremo que determinou a prisão do senador. E o Conselho de Ética tratou, no prazo possível, de fazer a apresentação do relatório e a posterior cassação do mandato. Aquele momento foi o presidente da sessão, submeteu aos senadores se a votação deveria ser aberta ou secreta. E, por maioria, os senadores entenderam que ela teria que ser aberta. Esta foi a decisão sábia, foi soberana, porque foi o plenário que decidiu. E esta prerrogativa é nossa, porque esse é o enfrentamento que nós, parlamentares, precisamos ter com a sociedade, para dizer que nós não temos medo de enfrentar uma votação aberta numa decisão dessa envergadura, desse grau de grandeza. E dizer também que o senador, nos momentos posteriores a isso, todo o tempo para a sua defesa. Não se pode abrir mão de um princípio do Estado Democrático de Direito, a autodefesa, a ampla defesa do senador. E ele terá esse momento para fazer seja perante o Conselho de Ética, seja perante a própria Justiça. Então, não se discute isso. O que eu quero dizer é que os 45 senadores, neste momento, garantem a realização desta sessão hoje à tarde. Quero também dizer que o presidente desta Casa, Eunício Oliveira, cumpriu com aquilo que havia determinado na semana passada sobre a data da realização dessa sessão para proferir a manifestação soberana do plenário relativamente à ação cautelar do Supremo Tribunal Federal. Já ontem falei e hoje reafirmei, e penso que essa será a decisão dos 3 senadores do meu estado, do Rio Grande do Sul, senador Paim, que falou agora há pouco na tribuna, senador Lazia Martins e eu, que já manifestei por outras vezes, não há dúvida de acolher a determinação da Suprema Corte em relação ao afastamento das atividades do senador Aécio Neves. Penso que a gravidade das declarações, da gravação feita do diálogo dele, senador Aécio Neves, com Joesley Batista, são suficientemente fortes para qualquer cidadão tratar e entender que ali sim houve um ilícito. E politicamente isso é imperdoável e indesculpável. Do outro lado, precisamos também
voltar a discutir fim do foro privilegiado, de fato e de direito, não só na retórica do discurso. Aqui nós votamos e aprovamos uma emenda constitucional do senador Álvaro Dias e ela está guardando lá nas gavetas da Câmara dos Deputados o fim do foro privilegiado. E da mesma forma também volto a defender acabar com o voto secreto, inclusive para a escolha de ministro da Suprema Corte, porque é voto secreto. Por que voto secreto para escolher ministro da Suprema Corte, senhor senador? Qual é o zelo que temos que ter, o sinal do enfrentamento? Para ministro da Suprema Corte, para ministros dos demais tribunais superiores, para integrantes do Tribunal de Contas da União, para embaixadores do Brasil em vários países e também aquilo que eu tinha alguma dúvida que eram os vetos presidenciais. Pois hoje, precisamente, os vetos presidenciais são abertos. Nós escrevemos lá o voto e ele fica aberto à disposição da sociedade. Por que não abrimos inteiramente e tiramos da Constituição aqueles incisos que estão lá no artigo 52, que tratam exatamente de quando nós temos que votar secretamente ou em outras votações todas não precisa ser voto secreto. Então, eu penso que já chegou a hora dessa transparência total. As redes sociais têm prestado um grande serviço, independente dos equívocos que eventualmente possam ocorrer, dos exageros, da manipulação, mas, de qualquer modo, é a primeira vez que o cidadão comum, que não tinha voz nem vez para se manifestar, agora usa a tribuna de uma rede social para dizer o que pensa, o que quer e o que deseja da política e dos políticos brasileiros. Então, nós não podemos ter medo na sessão de hoje. E penso que não será aceito pela sociedade um adiamento da votação de hoje. Talvez, possivelmente, imaginar que essa decisão possa ocorrer amanhã, 24 horas. Mas já temos quórum de 46 senadores, portanto, muito provavelmente vamos tomar essa decisão na tarde de hoje e a sociedade é disso que espera dos senadores e das senadoras numa decisão que eu considero histórica. Renovando de novo a confiança e o desejo, senador João Roberto, de que a Casa assuma as suas responsabilidades. Não podemos nos omitir numa hora dessas. É duro, é dramático. Eu que estive em todo o Rio Grande do Sul, numa campanha eleitoral em 2014, ao lado do senador Aécio Neves, sei o quanto isso é doloroso tomar essa decisão, mas eu não posso, de maneira alguma, esconder, me omitir nessa hora. Lamento profundamente, mas o meu voto tem que ser claro, tem que ser aberto, tem que ser objetivo. Votarei, sim, pelo acolhimento da decisão tomada pela Suprema Corte do país, a despeito daquilo que foi decidido no dia 11, numa longa sessão da Suprema Corte do país, em relação às dúvidas suscitadas, porque, ao final, algumas dúvidas ainda ficaram pendentes da interpretação da decisão que coube à ministra Carmen Lúcia definir. Então, não há nenhum questionamento adicional para o que nós vamos fazer na data de hoje, nesta tarde, em relação ao senador Aécio Neves. Este é o meu voto, essa é a minha manifestação, para que não pairem dúvidas, mas os gaúchos. Eu cancelei uma viagem que faria à Itália para um compromisso de um fórum global sobre diabetes, iria participar de um debate junto com duas parlamentares canadenses, mas o ex-ministro da Saúde do Reino Unido, e cancelei pela relevância da decisão que vamos tomar hoje, porque não poderia estar ausente e não me perdoaria se, faltando apenas um voto para essa deliberação, esse voto fosse precisamente o meu. Muito obrigada, senhor presidente.